Motivação na universidade. A gente resolveu falar um pouco sobre esse tema porque todos somos alunos, então a gente entende um pouco sobre motivação, né? A gente trabalha com isso todos os dias, seja para se sentir motivado ou desmotivado a aprender algo. Então a gente se baseou nesse trabalho num artigo que é uma revisão da literatura sobre vários outros artigos que falam sobre a motivação para aprender de estudantes universitários. E o artigo em questão tem como principal foco exatamente o modelo de Pintrick. E quem que seria Pintrick, né? Seria um pesquisador americano que criou um questionário para entender sobre 4 fatores, 4 variáveis que interferem na motivação a aprender de estudantes universitários. E quais seriam esses fatores, né? O primeiro fator é exatamente o contexto sociocultural. O segundo fator seria fatores relacionados ao ambiente de sala de aula. O terceiro fator seriam fatores internos ao aluno. E o quarto e último fator seria o comportamento motivado em si. Então segue aí com a gente que você vai aprender sobre tudo isso até o final desse vídeo. Toca pro inferno, motorista. Toca pro inferno, motorista. A evolução da psicologia na educação. Com o passar do tempo, a gente percebe como é importante a autonomia do aluno. E o aluno só consegue ter autonomia exatamente quando ele consegue utilizar de forma regulada ou de forma própria, autodirigida e ativa, estratégias para gerenciar tanto a sua motivação como o seu comportamento e a sua aprendizagem. Então, quanto mais nós temos estudantes mais autônomos que conseguem ali desenvolver e ser capazes de regular suas próprias ações, mais a gente consegue formar pessoas capazes de aprender de maneira eficaz. Então, a união dessas duas áreas, que seria da psicologia e da área de educação, é uma união que vem crescendo cada vez mais. E aqui, por fim, antes de entrar realmente no modelo de Pintrick, o autor fala sobre outros 2 questionários, né? Um desses questionários é o Study Process Questionnaire, em que ele fala um pouco sobre motivação superficial, motivação profunda e a motivação voltada à realização. E o que seriam essas 3, né? A superficial seria exatamente aquele aluno que busca fazer o mínimo. Ele tenta fazer o mínimo para passar e para ele só aquilo ali já basta. A motivação profunda seria o aluno que tem um interesse intrínseco no conteúdo de estudo e quer se desenvolver e aprender mais sobre aquelas competências naquela disciplina. E o último, que seria a motivação para a realização, seria exatamente o aluno que visa aumentar o seu ego e obter uma nota cada vez maior, mesmo que ele não tenha interesse naquela matéria. Então, esse questionário é um questionário muito importante para a gente entender um pouco mais sobre motivação. E ele cita brevemente um outro também, que seria um questionário mais utilizado na Europa, se eu não me engano, né? E esse outro questionário, ele traz como principais pontos que diferentes cursos encorajam diferentes abordagens. Então, um aluno, por exemplo, que é das exatas, vai ter uma motivação diferente que um aluno das humanas, né? Então, essa motivação vai depender também do curso e a forma como ela se expressa vai depender um pouco também da área. E também ele traz que diferenças nas orientações de aprendizagem estão presentes antes que os estudantes iniciem seus cursos. Como assim, né? Deixa eu explicar melhor isso daqui. Ele explica também que alunos que entram com motivações diferentes costumam ter resultados diferentes na universidade também. Então, essa motivação é algo que o aluno traria também ali de casa, do seu contexto sociocultural e por aí vai. E o terceiro ponto seria que algumas evidências de que a motivação muda ao longo do curso, né? Então, isso daqui significaria basicamente que alunos diferentes vão ter motivações em momentos diferentes do curso. Alguns podem ter maior motivação no começo, outros no meio e outros no final. E por último, ele traz também uma tendência aqui, né, que seria a abordagem do estudo variando em função do sexo e da idade. E aí ele traz que a tendência é exatamente de que mulheres e estudantes mais maduros tendem a ter uma motivação mais profunda, que seria uma motivação mais voltada ao interesse intrínseco, em que o aluno realmente quer se aprofundar mais no estudo para tentar desenvolver melhor suas competências naquele assunto. E aí, depois de citar esses 2 modelos, que seriam modelos ali em que ele passa rapidamente, brevemente, ele entra realmente no modelo de Pintrick, que seria o modelo aqui que ele utilizaria em todo o artigo para tentar explicar quais são esses 4 fatores, né,
que interagem aí com a motivação. A primeira delas, o contexto sociocultural. O segundo, fatores relacionados ao ambiente de sala de aula. O terceiro, os fatores internos ao aluno. O quarto, o comportamento motivado em si. E aí a gente vai passar por cada um desses pontos para vocês entenderem melhor o que significa cada um deles. Os aspectos socioculturais se referem às atitudes, crenças e comportamentos que os estudantes trazem para a faculdade de experiências anteriores vividas por eles. E o artigo traz para a gente alguns exemplos de pesquisas que foram feitas ao longo dos anos. E as pesquisas apontam que estudantes cujos pais não frequentaram o ensino superior, ou então estudantes originários de minorias étnicas, têm dificuldade de se adaptar ao curso superior. E estudantes descendentes de populações asiáticas tendem a despender mais tempo em atividades escolares do que em atividades não escolares para tentar suprir as expectativas de sucesso instituídas pelos pais. Apesar da importância dos métodos institucionais, das tarefas utilizadas e do comportamento do professor para Printic, Veiga, Rezende e Fonseca destacam que muitas instituições de ensino superior ainda utilizam em grande maioria modelos de ensino-aprendizagem convencionais que têm sido a base do sistema educacional por décadas, sendo uma aula expositiva, onde o professor é a principal fonte de conhecimento, onde transmite para os alunos que absorvem esses conteúdos pela memorização e repetição, tendo pouco estímulo por ser unilateral e individualizado. Além disso, estudos mostram que métodos institucionais diretivos e não diretivos têm resultados diferentes no quesito aprendizagem, mas, por outro lado, o método não diretivo ocasiona uma maior motivação para a aprendizagem. Pensando nisso, existem alguns métodos de ensino, como a aprendizagem cooperativa, onde são formados pequenos grupos que trabalham a comunicação e cooperatividade para atingir objetivos comuns. Pensando em métodos mais inovadores, temos de aprendizagem cooperativa, onde são formados pequenos grupos que trabalham a comunicação e cooperatividade para atingir objetivos comuns, trabalhando assim as habilidades sociais e cognitivas. Também temos o método de caso. É uma estratégia que utiliza situações do mundo real para estimular o aprendizado dos alunos. Apresenta casos ou problemas complexos que representam desafios similares aos enfrentados em determinadas áreas, permitindo que os estudantes analisem, escutam e proponham soluções para essas situações. Já os testes de feedback são ferramentas educacionais valiosas que oferecem retornos aos alunos sobre o seu desempenho. Eles não são iguais aos testes tradicionais, por fornecerem não apenas uma avaliação do conhecimento adquirido, mas também informações mais detalhadas sobre os erros cometidos e áreas que precisam de melhoria. Sobre os fatores internos ao estudante, o modelo de Pintrick mostra que os sentimentos, as percepções, as necessidades e metas são importantes para um comportamento motivado. Teorizações e pesquisas recentes têm mostrado que a motivação para aprender se relaciona com crenças dos estudantes sobre a natureza da inteligência e do conhecimento. Os sentimentos eles estão ligados a diversos fatores como autoestima, motivação, ansiedade e experiências pessoais. O equilíbrio emocional dos estudantes desempenha um papel crucial no desenvolvimento acadêmico. Já a percepção ela está ligada ao valor de uma atividade acadêmica. É outro fator que influencia o estudante, já que pode afetar o grau de esforço e persistência. Nas necessidades, o estudante está em busca de conhecimento, de reconhecimento, a vontade de superar desafios acadêmicos, a necessidade de pertencimento social e o desejo de desenvolvimento pessoal e profissional. E por último, mas não menos importante, as metas, que estão ligadas ao desejo de alcançar objetivos acadêmicos, adquirir novas habilidades, o desenvolvimento de autonomia no aprendizado e a realização pessoal. E geralmente elas vão de estudante para estudante. A literatura tem apresentado ênfase em estudos que se referem à autorregulação da aprendizagem, o que está relacionado à metacognição. Pesquisadores explicam esta ênfase afirmando que, neste nível de escolarização, estudantes devem ter maior consciência de seu próprio comportamento, motivação e cognição, bem como devem ter crenças motivacionais positivas e praticar estratégias autorreguladas de aprendizagem. No entanto, recomenda que o corpo docente das faculdades modele a aprendizagem autorregulada, utilizando estratégias metacognitivas apropriadas. Uma pesquisa realizada com universitários americanos verificou que aqueles com baixas realizações evidenciaram menor uso de estratégias autorreguladoras
e mais forte relação entre estas e orientações motivacionais positivas, em relação àqueles com altas realizações. Os dados obtidos suportam a visão atual de que o adiamento de gratificações acadêmicas é uma importante estratégia evolucional e autorreguladora que pode ser utilizada pelos alunos e estimulada por professores para obter melhores realizações. Entretanto, como mostra a literatura, um fator diretamente relacionado à utilização das estratégias antes mencionadas é a ansiedade. Embora se tenham evidenciado relações bem definidas entre ansiedade e autorregulação sobre a motivação e sobre o uso pelos estudantes de estratégias autorreguladoras, efeitos moderadores da autorregulação sobre a ansiedade não ficaram patentes. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado do artigo e do vídeo que a gente trouxe falando sobre motivação. E eu tô aqui para finalizar esse vídeo e engatar nas férias, pelo amor de Deus. Então, eu vou falar um pouco sobre as contribuições, perspectivas, limites que a gente sentiu durante a leitura do texto. E a primeira contribuição é a abordagem, do modelo sobre os 4 componentes que influenciam essa motivação. Então, a gente entendeu um pouco mais como que está dentro, cada aspecto sociocultural, seja fatores internos, tanto da sala como da pessoa, sobre comportamento motivado. Acredito que isso tenha acrescentado bastante na leitura e para vocês também, espero. E a segunda ênfase que a gente entende como contribuição foi a ênfase que ele deu nas estratégias metacognitivas. A gente achou muito interessante. Para quem não sabe, ela se refere a habilidades de alto nível, questão de conhecimento, de organizar os seus pensamentos, de organizar seus estudos de maneira em que você tenha mais consciência do que você está estudando. Então, foram 2 contribuições que a gente sentiu na leitura do texto. E um limite que a gente sentiu foi a escassez de evidências empíricas, na verdade. Então, na leitura, a gente sentiu falta de exemplo, de evidências que traziam algumas reflexões, em questão de como as estratégias metacognitivas eram usadas ou como isso alterava os fatores motivacionais. A gente sentiu um pouco de falta nisso no artigo. E uma perspectiva é a ampliação desse assunto, essa ampliação desse modelo que o artigo trouxe. A gente entende que isso pode ser muito ampliado também aqui para o Brasil. E é isso, gente. Um beijo e vamos para as férias.